do Hackman, médico de família. Muito bem, bom dia, Dr. Carlos. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Estamos de volta com o nosso Pergunte ao Doutor, quadro que apresentamos todas as terças, né, das 9 a partir das 10 horas, ou melhor, sempre com a participação ao vivo pelos nossos canais interativos, o 996-946-677, pelo Facebook, que é o Porto Gravatá, ou então pelo nosso e-mail portogravatar@gmail.com. Claro, nós temos várias perguntas que vieram antecipadas, mas você pode continuar interagindo conosco, pode fazer suas perguntas ao vivo também, né? Os nossos canais interativos já estão aqui ligados nesse momento. Você pode interagir conosco durante a realização do quadro Pergunte ao Doutor. Nós temos, doutor, claro, entre as várias perguntas aqui, essa que eu comentava há pouco ali, primeiro, da Débora, da Bela Vista, ali questionou a menina dela com 12 anos, né? Tem dor na perna, ela refere dor na perna toda vez que a menstruação vai descer. Uhum. Aí eu comentava com o doutor ontem exatamente que a gente tem em casa o mesmo quadro. Isso não é da cabeça das meninas mesmo. Então... Não é da cabeça das meninas, talvez não seja tão comum, né? Mas é um sintoma possível, né? Ela relata dor na perna. E pelo que eu me lembro, né, da pergunta que a ouvinte nos mandou, ela disse que inclusive a filha não tem outros sintomas, né? Ela não chega a ter cólica menstrual, mas a dor dela é no membro inferior, ocorre nas pernas. Bom, os sintomas do entorno da menstruação, eles são muito frequentes, né, nas mulheres, né? É um quadro que faz parte do período do ciclo menstrual, é desencadeado justamente pelas alterações hormonais que a mulher sofre, e em decorrência dessas alterações hormonais, os sintomas se apresentam. Do ponto de vista antes de falar da dor da perna, eu vou tentar falar um pouquinho da cólica, que é o mais comum, né? A cólica menstrual. A mulher, logo que inicia, né, com a menstruação, tem a menarca, né? A partir dali, ela todo mês ela ovula, né? E essa ovulação ela desencadeia uma série de alterações em que o útero se prepara para receber aquele óvulo, né, se ele for fecundado. Como na imensa maioria das vezes não ocorre a ovulação, quando o embrião não se prende, né, no útero, ele acaba descamando, né, e desencadeando o processo de menstruação, que nada mais é que o desprendimento do endométrio, que é a camada interna do útero, que não recebeu o embrião e não vai seguir com a gestação. Nesse processo de desprendimento do útero, ele tem um aumento de uma substância chamada prostaglandinas. As prostaglandinas, elas têm o efeito de justamente aumentar a contratura uterina para que se faça, né, essa expulsão do endométrio, né? Então, o útero ele é um órgão muscular. Sob efeito do aumento dessa substância, quando não houve a gravidez, não aconteceu a gravidez, aumenta essa substância chamada prostaglandina no nosso organismo, no organismo das mulheres, no caso, para que haja contração uterina e dessa contração venha o desprendimento do endométrio e tenha a menstruação. Essa contração é que causa a cólica menstrual, porque em determinadas mulheres ela é mais ou menos forte. Essa contração uterina pode levar a mais ou menos dor, né? Tem mulheres que têm muita dor. A cólica menstrual é uma situação totalmente benigna do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde. Não é uma doença. Mas, em muitos casos, torna, inclusive, incapacita a mulher para aqueles dias, né? Com perda de... Muda o humor e alterações de humor, inclusive de capacidade de trabalho funcional. Então, as perdas elas acabam vindo por esses caminhos, né? De incapacidade física, né? Que é desencadeada por essa contratura uterina. Um dos sintomas que pode vir e pode se manifestar é a dor em membros inferiores também, né? Que na maioria das vezes acontece junto com a cólica. No caso aqui da nossa ouvinte, a filha dela não tem cólica, tem dor em membros inferiores.
Por que da dor nos membros inferiores? Também provavelmente relacionado a uma questão muscular, né? Então, alguma ação do ponto de vista de contratura muscular levando a mais dor. Acho pouco provável dor óssea, eu vi vocês comentando, né? Sobre que a tua filha, inclusive, a ponto de dizer dor no osso. Na verdade, eu acho que é mais uma forma de se manifestar, né? Com a dor na perna, mas é muito mais provável que essa dor seja de padrão muscular. Até porque também, nesse período, eu te falava antes de nós entrarmos no ar, ela é normal ter um inchaço nos membros inferiores, né? Um inchaço nas pernas. As pernas ficam um pouquinho mais inchadas, e isso também pode levar à dor. Então, essas são as explicações, né, para esse sintoma em específico. Sempre lembrando que a cólica menstrual e esses sintomas de dor, a própria dor nos membros inferiores, são mais comuns na adolescente, nos primeiros anos de menstruação. Existe uma tendência que depois aí de 20 anos, mais ou menos, esses sintomas vão diminuindo, né? Tanto que a mulher já mais lá para frente, inclusive, tem menos cólica ou até deixa de ter cólica. Mas assim, pessoal, em medicina nada é absoluto, medicina não é matemática. 2 mais 2, em matemática 2 mais 2 é sempre 4, a matemática séria, né? Não a matemática da corrupção que ocorre por aí afora no nosso país. A matemática séria, 2 mais 2 é sempre 4. Em medicina as coisas não são totalmente 100%. Daqui a pouco a gente recebe uma mensagem de uma ouvinte nossa dizendo mas eu tenho 40 anos, ou tenho 35 anos e tenho cólica também. Sim, pode ter. Eu estou contando aqui que é mais comum e mais forte a mulher ter cólica nos primeiros anos da sua vida reprodutiva, da sua vida de menstruação, com a tendência a ir diminuindo ao longo do tempo. E esses sintomas de dor em membros também seguem essa linha. Eu brincando, né, com você fora do ar aqui, né, que tem a pessoa conhecida tem 47 anos e até hoje o mau humor no dia que precede a menstruação é uma coisa impressionante, e a cólica, né? Sim. A cólica é verdade. As alterações de humor, elas são muito frequentes, fazem parte, né? Algumas mulheres referem bastante. Você falou, são inúmeros os sintomas, né, da chamada síndrome pré-menstrual. Deixa bem claro para os ouvintes que não é minha esposa, ao contrário. Por todo o processo, nada. E também. Nunca teve problema nenhum, você nem percebia que estava nos dias, né? Ó, eu separei uma lista de sintomas, os sintomas mais comuns da síndrome pré-menstrual, né? Fadiga, que é cansaço, sensação de fraqueza, irritabilidade. 92% aqui é o líder em audiência, é fadiga e irritabilidade, os dois, né? São os mais presentes. Ansiedade, sensibilidade nas mamas, todos aqui, alterações do humor, tristeza, desejos alimentares. Então, assim, a lista é enorme. Acne, né? A espinha pode estar relacionada ao período também. Então, são inúmeros os sintomas. Deixa eu só fazer a observação de novo da pessoa que eu conheço de 47 anos que vive com um mau humor no dia que precede a menstruação e fechada, amarrada, né, e referendando sempre cólicas, né, porque eu estava com o microfone fechado, como diz a Mary, bem coisa de Fernando, falando com o doutor aqui com o microfone fechado, aí você em casa não vai ouvir. Tá, e antes que alguém pense, não é a minha esposa não, né, a minha esposa ao contrário, passou por todo o processo, muito tranquilamente, nem ela percebia que estava naqueles dias, né. Mas então, a Débora está perguntando aqui, o que fazer, doutor? E eu consigo entender, e até vou tomar as dores da Débora aqui, porque assim, ó, eu lembro que a primeira vez que aconteceu com a nossa filha, digamos, eu tomei um susto durante a madrugada que ela me acordou com muita dor. Uhum. E aí, assim, só para te poder entender também, normalmente para as colegas de trabalho que estão com cólica, eu faço DOIM. Né? Uhum. E passa, as pessoas, poxa, como é que tu conseguiu tirar? Tive várias situações de pessoas e mulheres que estavam com cólicas na hora lá, faz o DOIM e passa. E no caso da nossa filha, mesmo fazendo DOIM, não passava a dor. No caso, a Débora pergunta exatamente o que fazer, eu também te pergunto. Tu fez o DOIM, faz o DOIM para cólica e melhora, né? E no caso da tua filha, com aquela dor nas pernas, não passava dor. Talvez se tivesse trabalhar, porque tem uma técnica que trabalha com pontos, agora entrando um pouquinho também na questão de acupuntura e técnicas que utilizam punção ou massagem de pontos, né? Tem uma técnica que se chama Sujok,
que é a acupuntura coreana, que trabalha com pontos em mão, né? E aí, nesse caso, o membro inferior, né, as pernas, elas são representadas pelo quinto e pelo segundo dedo da mão. Ou seja, então, pelo minguinho? Pelo minguinho e pelo indicador. Né? O minguinho e o indicador, que representam os membros inferiores nesse trabalho de acupuntura coreana. Então, talvez tivesse que procurar, né, usando essa técnica, procurar algum ponto de sensibilidade, né, nesses dedos. Legal. E aí, achou aquele ponto sensível, você massageia por 30 segundos, pode ser inclusive com uma pontinha. Não precisa ser agulha, nada, pode ser com uma pontinha de caneta ou uma tampinha de caneta, assim. Faz uma massagem pressionando por 30 segundos no ponto sensível na área do membro. No caso, era dor nas pernas, né? Procuraria aqui no indicador e no quinto dedo. Já que tu lembrou do doinho, eu me lembrei dessa técnica também. Elevar os membros, no caso do sintoma de dor nas pernas relacionado à menstruação, que a filha da nossa ouvinte manifesta, elevar os membros por alguns minutos é uma das coisas que pode ajudar para melhorar a circulação, diminuir o possível inchaço que está relacionado, né? E às vezes não é um inchaço visível, tá, Fernando? Não é que a perna esteja lá um pão, né? Totalmente inchada, assim, mas diminuir, melhorar essa circulação. Como elevar as pernas? Não dá para fazer isso toda hora, todo dia e tal, né? Mas no momento dos sintomas, se ela estiver em casa, deita na sua cama ou no sofá, eleva as pernas assim que fiquem em torno de 45 graus, numa inclinação, né? De preferência com o tronco, com a cabeça deitadinha no travesseiro, para que a elevação das pernas seja mais eficiente. 10 minutinhos, mais ou menos, isso já tende a trazer um alívio. Muitas vezes é preciso usar alguma medicação também para alívio dos sintomas, né? Algum analgésico, ou até o próprio medicamento que também é usado para diminuir cólica, quando a gente precisa usar medicação farmacológica, né, alopática, que é o ácido mefenâmico. De novo, repito, é sempre importante nessas nossas inserções, eu não estou prescrevendo, eu estou mas falasse tão rápido que eu não entendi. Né? Eu não estou prescrevendo, eu estou orientando e respondendo a perguntas, né? Porque isso é importante. O Conselho Federal de Medicina tem algumas orientações bem claras para quando o médico fala ao vivo, na rádio, assim, ou em algum meio de comunicação, como eu estou falando. Lembrando que isso não é uma avaliação específica, é uma passagem de informações. Então, uma das medicações utilizadas para tratamento da cólica poderia ser usado para amenizar a dor, se for necessário, é o ácido mefenâmico. Esse é o nome farmacológico. Ele é conhecido aí no mercado como Ponstan, Pontin, são marcas, né? Mas é ácido mefenâmico, 500 miligramas, é uma das medicações que pode ser usadas para aliviar. Eu faria elevação dos membros, né? E nada a ver com a Atroveran? Não, eu não me lembro agora de cabeça o que tem na composição do Atroveran. Teria que revisar direitinho. Tranquilo. Eu tenho uma mania que eu considero boa, que eu trago desde formado, que eu me foco muito mais no nome farmacológico do que em nomes comerciais, né? Mas perfeito. Eu estou rindo aqui, doutor, porque a Mary colocou aqui assim, o microfone do Fernando está desligado. Eu respondi para ela, novidade, né, Mary? Ela diz, isso acontece com você, está virando quase rotina, né? Falar com o microfone fechado. Bem coisas de Fernando. Mary, super beijo para você. Bom, doutor, enquanto tu pesquisa, a Nasa Martins aqui também está dizendo assim, eu estou menstruando ainda e tomo comprimido, mas me dá muita dor de cabeça e estou com 52 anos e muito esquecimento. Isso é normal? Tomo microvular do posto. O médico recomendou para prevenir o calor. Já vamos responder a NASA, só voltando, a Atroveran não tem ácido mefenâmico. Eu revisei a fórmula aqui rapidinho, não tem ácido mefenâmico. Realmente tinha ficado na dúvida, mas é isso. Perfeito. Vamos lá, NASA. A NASA está com 52 anos, né? Tem a menstruação e ela tem cefaleia. Fernando, eu estava focado aqui no Atroveran. Não, tranquilo. Eu estou menstruando ainda e tomo comprimido, mas me dá muita dor de cabeça e estou com 52 anos e muito esquecimento. É normal isso? Tá. Tomo microvular do posto. O médico recomendou para prevenir o calor. Certo. Não está contraindicado, né, a mulher que ainda está menstruando com 52 anos fazer uso de anticoncepcional. Existe muito essa dúvida com que idade, até que idade pode tomar anticoncepcional. Tem alguns cuidados, sim, que são necessários, né, nesse caso, né, com 52 anos, para o uso do anticoncepcional.
Se sabe, alguns estudos mostram que o uso do anticoncepcional em mulheres com uma faixa etária mais avançada, acima de 40 anos, tal, ele tem uma associação, um maior risco para trombose venosa profunda em membros inferiores. Principalmente se a mulher também fuma. Então, assim, mulheres que fumam, né, têm o hábito do tabagismo, devem ter bastante cuidado, né, com relação ao uso de anticoncepcional já a partir dos 40 anos. Mas não é contraindicado usar anticoncepcional. Agora, a NASA está referindo que ela tem cefaleia, que ela tem dor de cabeça. Então, aí eu acho importante revisar, fazer uma boa revisão com o seu médico, né, o médico prescritor, porque ela provavelmente entrou com a medicação, pelo que eu entendi, pelos sintomas de calorão, de calor, né, porque ela falou isso também, que foi prescrito com esse quadro de calor para tentar amenizar isso. Mas se ela está apresentando dor de cabeça, isso é um efeito colateral importante que deve ser avaliado para pesar realmente potenciais benefícios e riscos, né, desse uso. Então, isso é uma das partes da resposta. Sobre o esquecimento, NASA, em princípio não tem a ver com o anticoncepcional e não tem a ver nem muito com o período da vida, com a questão de estar no climatério, chegando na menopausa, né? Muitas podem ser as causas aí de esquecimento que também precisam ser revistas, né? Nos dias de hoje, a sociedade com um potencial de ansiogênico, de ansiedade muito grande que a gente vive, níveis de estresse e assim vai. Assim por diante. Tem outras medicações que estão muito associadas com a questão do esquecimento. Eu sempre falo isso. A gente tem na nossa sociedade, não estou dizendo que é o caso da nossa ouvinte, mas tem, porque eu sou médico, atendo pessoas no meu dia a dia há 17 anos, mais, se eu for considerar o tempo da faculdade, já dá 23, e a gente sabe que a nossa sociedade existe um número muito grande do uso de benzodiazepínicos, né? Os medicamentos são usados para dormir, diazepam, Rivotril, clonazepam, Lexotan. Essas medicações, sim, NASA e ouvintes, têm uma extrema associação de ter como efeito colateral perda de memória, esquecimento. Então, a gente tem que avaliar com bastante cuidado, né, as potenciais causas desse esquecimento que a pessoa vai sentindo. Pode ser por situação de vida, por estresse, por ansiedade, pode ser em decorrência de alguma alteração, o uso de alguma medicação que realmente influencia na memória, mas não é o caso dos anticoncepcionais. Nesse caso, eu não veria risco e associação do uso do anticoncepcional com isso. Mas ela tem a cefaleia, a dor de cabeça, que precisa revisar. Ela tem 52 anos, já tem que ter um pouco mais de cautela, como eu disse, não é que não possa tomar, pode fazer o uso, tem que ter um pouquinho mais de cautela. Agora, e se a pessoa fuma, aí tem que ter bastante cuidado, tem que discutir bem essa questão do uso do anticoncepcional na mulher com mais de 40 anos e que fuma também. Né? E por quê, doutor? Porque aumenta o risco de trombose venosa profunda, sim, de formação de trombos nas veias dos membros inferiores, né? E a trombose é um fator de risco importante para uma doença grave, que é a embolia pulmonar, né? A trombose ela pode fazer uma lesão local, né? Uma doença, a trombose venosa profunda pode fazer pode causar um problema local na perna, com inchaço, edema, inflamação nas veias, né? Mas se os trombos que acabam se formando com maior prevalência, né, na mulher naquela idade, quando fuma, existe essa associação. Se eles se desprenderem, caírem na circulação, eles podem ir parar lá no pulmão, causando embolia pulmonar. E a embolia pulmonar é um problema bastante sério, né? A Mary aqui no nosso WhatsApp está dizendo que o Buscofen contém esse ácido que o doutor falou. Olhei agora na internet. Olhou na internet. Isso, ácido mefenâmico é usado para tratamento da cólica, e aí no caso da dor muscular do membro inferior também ali poderia se pensar, né, nessa situação.
Bom, doutor, olha só, eu fazia uma brincadeira contigo ontem lá, mandando as perguntas, né? Porque nós temos o Clube da Luluzinha, que eu brinco, que eu chamo muito, é que, na verdade, amigas ali no bairro Brasília têm o hábito de se reunir toda quarta-feira na casa de uma, na casa de outra, né? E o Clube da Luluzinha já tinha me feito essa pergunta e eu deixei passar, não te fiz na semana qual passada. Dia que elas se reúnem? Hã? Qual dia que se reúnem? Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Programa, então toda quarta-feira toda quarta-feira. Depois do programa. Então, mas entre elas lá, o que mais surgiu, que uma está com dor, a outra tem que estar também. É assim, mas é a faringite. E aí elas comentavam exatamente a faringite, do que surge e de que forma tratar isso. Né? E como é transmitido, como se pega. Como é né? transmitido, é verdade. Bem lembrado tratar. Que foi uma questão... Né? Bom, a faringite foi a pergunta do Clube da Luluzinha. Muito obrigado pela pergunta enviada. A faringite, na verdade, ela está dentro de um quadro maior, que é o quadro da dor de garganta, né? As pessoas têm dor de garganta. Dor de garganta é um dos sintomas mais frequentes no nosso dia a dia. Num ambulatório de médico de família, no dia a dia, eu acho que não tem um dia que a gente não atenda pelo menos uma pessoa com um quadro de dor de garganta, porque é uma das causas mais frequentes que levam à consulta. A dor de garganta ela pode ser causada pela faringite ou pela amigdalite, que, como o próprio nome diz, é o processo inflamatório, a faringite da faringe, que é a região posterior lá da nossa boca, quando a gente abre a boca, visualiza no espelho o fundo da cavidade bucal, lá no fundo, o céu da boca, é aquela região da faringe. Na lateral, as pessoas têm as amígdalas. Então, a dor de garganta ela pode ser causada por faringite ou amigdalite, que a amigdalite é a inflamação específica das amígdalas. E uma faringite ou amigdalite pode ser causada por origem viral, bacteriana. A pessoa pode apresentar e manifestar uma faringite por alergia. Então, pessoas com maior histórico de alergia, rinite alérgica ou até asma podem ter a faringite. Substâncias irritantes, Fernando, é comum de causar faringite. Não é tão comum, mas pode causar. O que é uma substância irritante? A fumaça do cigarro, por exemplo. Né? O refluxo, que a gente já falou tanto do refluxo gastroesofágico, pode levar a uma faringite também. Né? E o nosso amigo Fernando aqui é um dos exemplos e fatores de risco para faringite, ou seja, o uso excessivo da voz, ele também pode levar a faringite, né? a uma inflamação da úvula, que é a prega vocal, que está ali na faringe. Né? Então, para as pessoas entenderem o que é a faringe, quando a gente olha a boca, olha lá no fundo, a campainha, que é a prega vocal, né? Toda aquela região ali é a faringe. Né? Então, um processo inflamatório, vermelhidão, inchaço nessa região é faringite. Na lateral tem os pilares amigdalianos e ficam as amígdalas, que também faz parte ali da estrutura da região. Então, quando essa parte especificamente está inflamada, é a amigdalite. Bom, eu disse para vocês as causas possíveis, mas o mais comum é viral e bacteriano. De tudo que a gente falou, eu falei de coisas que podem causar refluxo, fumaça do cigarro, alergia e tal. Mas o mais comum são as faringites virais e bacterianas. As virais são as mais comuns. 50%, a gente pode dividir num número bem fácil de entender. 50% é viral, 20% é bacteriano. Os outros 30% ficam nas outras causas ali, alérgico, fumaça de cigarro e tal. Então as virais são as mais comuns. E é muito comum nessa época do ano, no inverno. Por que é muito comum nessa época do ano? Porque é nessa época do ano que a gente tem mais doenças respiratórias. Então, as faringites virais, elas são causadas por esses vírus respiratórios que nos acometem aí no inverno, que causam resfriado, causam gripe. Né? As virais são as mais comuns. O vírus da gripe, o vírus do resfriado, ele acaba causando esse processo de faringite. A bacteriana, né? Ela também pode ocorrer, é frequente, tem pessoas que têm amigdalite até de repetição. A bactéria mais comum que causa amigdalite é o streptococo beta-hemolítico. Ele causa amigdalite e aí é uma infecção bacteriana. É aquela famosa placa na garganta. Quais são as diferenças? Né? Para a gente diferenciar 100% uma faringite viral ou amigdalite viral
de uma amigdalite bacteriana, a gente teria que coletar um materialzinho lá da amígdala. Se faz isso até, só que não é prático. Certo. Né? Vou explicar por quê. Porque a gente teria que coletar, é um swab que se faz, né? Então no laboratório vai com tipo um algodãozinho na ponta, um cotonete um pouquinho maior, vai lá, coleta e manda para a cultura para ver se cresce bactéria ali. Cresceu o tal do streptococo, bingo, né? Não tem o que errar. A infecção é uma amigdalite bacteriana, foi causada pelo streptococo e tal. Então essa é uma das formas de identificar. Mas na prática clínica do dia a dia isso não é útil, porque é um exame que vai levar 48 a 72 horas para ficar pronto. E a pessoa está com um sintoma ali, febre, dor de garganta, muitas vezes, né? Também não é de fácil acesso, coletar no laboratório. Então, na maioria das vezes, o diagnóstico é clínico, né? Pelo quadro clínico, um quadro de a pessoa está mal, prostração, dor de garganta, teve febre alta, o médico olha a garganta, tem aquela placa de pus na amígdala, é muito provável que seja bacteriano. Né? É muito provável. A viral pode causar tudo isso? Pode, mas não é comum. E geralmente a viral que causa isso é a mononucleose, que é um tipo específico de infecção viral que acomete as amígdalas, aqui a faringite, que é causada por um vírus lá que se chama vírus Epstein-Barr. Então, o mais comum da viral e da bacteriana são essas diferenças. Quando tem esse quadro, febre alta, dor pelo corpo, placa na garganta, aí fica mais para o lado do diagnóstico da bacteriana e aí tem que usar antibiótico para tratamento, né? Para fazer o tratamento, na maioria das vezes vai precisar de antibiótico nesses casos. A viral, o que fazer, né, que foi perguntado ali? A viral é tratada com medicações sintomáticas. Essa faringite ela vai ter um ciclo, 3, 5 dias, em que a pessoa vai ficar com dor ou com um pouquinho de febre e tal. Né? Medicamentos sintomáticos para dor, para febre, medidas gerais como gargarejo com água morna e sal, ajuda. Salmoura, né? Salmourinha, sal. Um copo de água com meia colherinha de sal a uma, morninha, água morninha, fazer gargarejo várias vezes ao dia. É uma medida... Não tem estudos, Fernando, que mostraram que essa medida realmente tem eficácia e tal, mas é uma medida simples, barata, que todo mundo pode fazer em casa e que ajuda a melhorar os sintomas, principalmente no quadro da viral, né? Na bacteriana pode até fazer isso tudo, vai aliviar os sintomas, mas na imensa maioria das vezes vai precisar do recurso de um antibiótico, de uma avaliação médica específica, né? E a transmissão, né, que eu vi que as meninas perguntaram sobre isso, né? Como é que se pega? Na verdade, se pega como se pega a gripe, né? Como se pega resfriado, porque é o vírus da gripe, é o vírus do resfriado, na maioria das vezes o rinovírus, adenovírus, que são esses vírus de via aérea superior. Né? Então, o simples convívio, a gente sabe que no inverno, por que aparecem mais essas doenças no inverno? Né? Não é o frio especificamente, mas é que em decorrência do frio, a gente se fecha mais. Né? As pessoas ficam mais confinadas, trabalham na mesma sala 10 pessoas e como está frio, estão todas as janelas fechadas e aí um está ali tossindo, espirrando, aquele vírusinho está voando ali pelo ar. Né? Então a gente se contamina assim. A bacteriana já é mais difícil esse contato, precisa de um contato muito próximo para uma transmissão do estreptococo, né? De uma pessoa para outra. Ou conviver no mesmo ambiente, na mesma casa, né? Daí ao longo de alguns dias ali pode ser que aconteça a transmissão de alguma forma. Mas a transmissão é essa, né? Pela via aérea, na maioria das vezes. A Débora está dizendo esse doutor é um amor. Legal, né? Obrigado, Débora. E aqui a Meli está dizendo assim, calos nas cordas vocais tive e retirei muitos. Influencia na faringite? Se influencia na faringite, Mary, os calos, eles na verdade prejudicam ali a corda vocal, deve ter levado a disfonia, rouquidão, uma série de sintomas dessa linha. E pode ser uma causa local ali, né, de causar a inflamação na região. Né? Prejudicar na faringite, não dá para dizer que prejudica, mas pode ser uma das causas de levar a um processo inflamatório ali, uma inflamação na faringe. O Adelso pergunta, de onde vem a bursite, doutor? Bursite. O Adelso... Primeiro, o que é a bursite? Né? Primeiro, o que é a bursite e entendendo que a gente pode ter a bursite
em todas as articulações do nosso corpo, né? A imensa maioria. A bursite é uma bolsa, é uma membrana que recobre a articulação, que faz parte da estrutura articular. Uma articulação, vamos pegar o ombro, por exemplo, que provavelmente são as causas mais comuns de bursite, muitas vezes estão relacionadas à articulação do ombro. A estrutura articular do ombro tem a estrutura óssea, né? Então, aqui a escápula, né, por trás, o próprio húmero, né? Minha esposa está com bursite no braço direito. Bursite no braço direito, né? Então, a bursa é uma membrana, uma camadinha que reveste a articulação, ela encobre a articulação. E em alguns casos, muitas vezes relacionados ao movimento repetitivo, ligado a um não fortalecimento daquela musculatura, quando a gente usa muito um determinado movimento, né, e não teve um trabalho muscular para aquele movimento de repetição que a pessoa está desencadeando, isso vai desgastando a articulação, e ali na bursa, que é essa camadinha, essa membrana que reveste a articulação, existe um acúmulo de líquido, tem um derramamento de líquido, o famoso, né, ela fica mais espessa e com líquido na região. Esse é um sinal de bursite. Está relacionado a LER, doutor? LER é a lesão por esforço repetitivo. Pode estar relacionado, porque na maioria das vezes essas lesões tendíneas, de tendão, tendinite, bursite, elas estão relacionadas ao uso repetitivo, que pode ser prevenido por trabalhos de alongamento, ginástica laboral ou até uma preparação, né, algum reforço muscular. A questão que existe, né, Fernando, e a gente às vezes não para se dar conta disso. Existem muitos trabalhos, né, que são trabalhos braçais, que exercem esforço físico, esforço muscular, né? Só que a gente não existe nenhuma estratégia, muitas vezes, para preparar a pessoa para desempenhar aquela função. E preparar significa reforçar a musculatura. Eu faço uma brincadeira, uma correlação, não é brincadeira, uma correlação para que as pessoas entendam melhor o que eu estou falando. O jogador de futebol, ele não joga só futebol. A função dele, o trabalho dele é jogar futebol. Ou o jogador de vôlei, ou um atleta profissional. A função do atleta profissional é desempenhar aquele exercício ali, aquele trabalho que muitas vezes é forçado, exige da musculatura. Mas ele, durante a preparação para executar aquele trabalho dele, ele não só joga futebol, eles não treinam só com a bola. O que eles fazem? Eles fazem toda uma preparação física para suportar a carga daquele exercício que ele vai desempenhar. Feito isso, para que serve a preparação física? Para prevenir lesão, né? Senão os atletas já se lesionam ainda assim, né? Porque tem um desgaste, mas senão eles iam se lesionar muito mais. Então eles fazem toda uma preparação com alongamento e fortalecimento muscular para prevenir a lesão. Na verdade, a gente tem que pensar nessa lógica. Uma pessoa que desempenha um movimento repetido na sua função, seja lá qual for, né? Ou num trabalho em obra, ou num trabalho em costura, ou seja lá o que for, desempenha aquela função, o ideal é que ela tivesse uma preparação daquela musculatura que ela está utilizando para evitar essas lesões, né? Então a bursite está muito relacionada a isso, a movimento repetitivo sem um fortalecimento muscular adequado. O ombro é o mais comum, mas pode ter bursite de quadril, né? Que também aparece bastante, a famosa bursite trocantérica, que é uma dor de quadril, dor na articulação da coxa aqui, na região do quadril. Uma das causas é a inflamação dessa bursa, que é essa camada que reveste a articulação coxo-femoral, que é da perna com o quadril ali. Pode ter bursite em lugares mais... Eu tive uma bursite uma vez, Fernando, 9 meses com dor embaixo do meu primeiro dedo, aqui do dedão do pé esquerdo, ali naquela articulação, a bursa, né, aquela membraninha, estava inflamada, eu pisava no chão e era como se fosse uma facada. Cada passo uma facadinha, assim. E é uma coisa que, como é que eu vou ficar sem caminhar? Na coluna vertebral é comum? Oi? Na coluna vertebral? Na coluna vertebral não é muito comum. Não é muito comum a gente ter dor em decorrência disso. As articulações mais comuns são ombro, quadril,
pés, tornozelo, pode ter, mas disparado o ombro é o mais afetado. Disparado. E aí tem muita correlação com o movimento repetitivo. Né? A Mônica está pedindo para você não esquecer de divulgar o renascimento do parto. Né? Nesta quinta-feira, 19h30, lá no Espaço Shambhala. Né? Sim, muito obrigado para a Mônica pela lembrança. Nós, inclusive, falamos isso semana passada, eu e tu aqui, né, Fernando? Dia 13, quinta-feira, pessoal, ali no Espaço Shambhala, entrada gratuita, vai haver a exibição com discussão, né, e comentários sobre o filme. Do filme O Renascimento do Parto. É um filme que aborda toda a questão da nossa situação obstétrica no país. Foi um documentário produzido aqui no Brasil, né, com a participação, inclusive, de pessoas muito envolvidas com a questão do parto e de um cenário de obstetrícia, né, em que se respeitem as situações clínicas, as indicações clínicas, né, e principalmente se respeitem os principais envolvidos nesse processo, que são a mãe, o pai, o bebê. Esse filme é muito bonito, vale a pena. Eu chamo mesmo de coração a todos para irem no Não só as evento, mulheres, né? Não só as mulheres. A Sandy de Oliveira esteve aqui outro dia divulgando o evento, e aí eu dizia exatamente isso, porque a gente fala normalmente assim, ela é doula, né? E normalmente o trabalho é focado para as mulheres. Não, os homens têm que participar, né? Não só as mulheres, os homens têm que participar. Inclusive, nesse filme tem uma forte participação daquele ator, o Márcio Garcia. Ele está no documentário. Sim. Ele dá vários depoimentos sobre a experiência dele, né, de como foi os nascimentos dos filhos dele, da esposa dele. Né? Tiveram 3, se eu não me engano, e eles vivenciaram 3 experiências diferentes, né? Que foi desde terem tido, vou contar só essa partezinha do filme, né? Mas eles vão fazer o relato lá. Foi desde o primeiro filho, em que eles estiveram no hospital. Depois, o segundo filho, eu acho que eles estiveram numa casa de parto. E o terceiro filho, eles estiveram em casa. Né? A criança nasceu em casa. Então, esse filme, O Renascimento do Parto, ele é lindo. Ele vale a pena estarem lá presentes. Vamos nos encontrar lá para nos ver, inclusive, pessoalmente. Nós nos conhecemos aqui pela rádio, né? E nos encontrarmos, nos conversarmos pessoalmente e debatermos e discutirmos essa... Pena que na quinta-feira a gente tem o grupo lá em Tubarão. Infelizmente não vou poder assistir, mas eu gostaria. É interessante. Que horas que está marcado? 18h30? 19h30. 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 Então tá. Vamos continuar formulando o convite aí. Está aqui, 19h30, dia 13, quinta-feira, no Espaço Shambhala, o evento gratuito, a exibição do filme O Renascimento do Parto. Esse filme circulou pelos cinemas quando foi lançado há 1 ou 2 anos atrás no Brasil, e aí fica a chamada, né? Temos cinema em Gravatal, vamos aproveitar esse espaço. Porque exatamente essa questão, eu dizia, lamento não poder participar, mas pega o filme e assiste. Não é questão de assistir o filme, é ir lá e discutir, ter esse espaço para discussão. Isso é legal, sim, né? É construtivo. A gente fez aquela exibição do Muito Além do Peso, né? Aquele filme, o mais interessante, mais empolgante de tudo foi a nossa discussão depois, a nossa conversa depois sobre o filme. Né? Bom, a Mary está perguntando, exercícios para ler no punho pelo uso de computador, quais seriam, doutor? Exercícios que fortaleçam, Mary, mais assim, a ler do uso do computador, na verdade, ela pode até dar dor nos dedos, mas o mais comum é que a pessoa tenha dor no cotovelo. Eu não sei se quem está me ouvindo e digita bastante, trabalha bastante, vai confirmar isso para mim. É menos comum a dor na mão mesmo, né? Pelo uso repetitivo na digitação. A pessoa vai ter dor lá no cotovelo, nos chamados epicôndilos. Então, a digitação é uma das coisas que é das causas, dos fatores de risco para que a pessoa faça epicondilite, que é a inflamação aqui no cotovelo. Por que isso? Porque todos os músculos que fazem a movimentação dos dedos e trabalham na digitação, na verdade, eles estão fixados aqui no cotovelo. Né? Fortalecimentos são todos os fortalecimentos que trabalhem com a flexão, né, dos dedos, das mãos, que quando se você pegar uma bolinha de tênis ou uma bolinha dessas de frescobol, né, colocar na mão e ficar massageando essas bolinhas com 15, 20 movimentos, né? Você vai estar fortalecendo essa musculatura toda aqui do antebraço, e se você olhar aqui para o seu cotovelo, você vai ver que a movimentação ela se dá ali, porque todos esses músculos eles estão
inseridos aqui no cotovelo. Então, alguns exercícios de alongamento são importantes. Aí pela rádio é difícil de eu explicar bem, porque eu gosto de mostrar, né, as formas de fazer o alongamento, mas alongamentos que envolvam a flexão do punho, né, que é você flexionar o punho, flexionar a mão, e a extensão, que é quando, se você estender o seu braço para frente, assim, é levar a mão para cima, pegar ali na ponta dos dedos, do indicador e do pai de todos e do seu vizinho, né? E dá eu estou fazendo aqui, explicando para vocês, pessoal. E dá aquela tracionadinha, assim, você vai trabalhar alongamento do punho também, então flexão e extensão, e fortalecimento com uma bolinha de tênis, são exercícios que vão fortalecer essa musculatura toda do antebraço, que se insere aqui no cotovelo. Mas a explicação do porquê que a dor é mais comum no cotovelo é essa. Todos esses músculos que trabalham na digitação, que movimentam os dedos, eles estão inseridos e fixados aqui no cotovelo, no epicôndilo lateral e medial, nos dois lados do cotovelo. Beleza. Bom, eu tinha pedido também para o doutor para a gente comentar um pouquinho a respeito da acupuntura. Algumas dúvidas assim, tipo, dá resultado? Que tipo de doenças tratar com a acupuntura? De que forma também fazer o tratamento? A acupuntura é uma técnica, a acupuntura, Fernando, desde 1995, dentro da medicina, é considerada uma especialidade médica, né? Então, a acupuntura, o médico, para ser acupunturista, ele tem dois caminhos. Ou ele faz uma residência em acupuntura, né? E a residência, assim como se faz residência em cardiologia, residência em pediatria, residência em medicina de família, como eu fiz, ou ele faz residência em acupuntura, ou ele faz um curso de especialização em acupuntura, reconhecido pelo Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, né? E após esse curso, ele presta uma prova chamada prova de título de especialista. Então, esses são os dois caminhos para o médico ser médico acupunturista, que é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1995. Mas a medicina tradicional chinesa e a acupuntura, elas não nasceram em 95, elas nasceram há mais de 3.000 anos, né? Então, assim, é um conhecimento milenar que vem dali e que a nossa medicina tradicional, a nossa medicina ocidental, a nossa medicina científica vem pesquisando muito sobre ela, né, nos últimos anos. O reconhecimento como especialidade médica, ele justamente advém de que existem na literatura médica já vários estudos que demonstram o benefício da acupuntura, né? Principalmente, e aí a imensa maioria dos estudos, elas estão ligadas a quadros de dor crônica, dor lombar, dor osteomuscular, cefaleia, né? Então, a acupuntura ela se presta muito bem como ferramenta no tratamento dessas condições, né? Condições relacionadas a quadros psicológicos, psiquiátricos também. Então, muitas vezes a pessoa está com um quadro de ansiedade, nível de estresse, uma série de situações nessa linha. Então, a acupuntura ela tem inúmeros benefícios aí já determinados, né? Principalmente na área da dor, mas em outros caminhos também. Existem várias técnicas que são aprimoradas para tratamentos de lesões neurológicas, inclusive, né? Tem técnicas de acupuntura escalpiana, que é usando basicamente pontos de acupuntura no crânio, né, na cabeça da pessoa que precisa do tratamento. Tem técnica de acupuntura neurofuncional, que é uma técnica mais moderna e que lá na Semente Cristal o Dr. Jefferson e a doutora Tainá fizeram especialização nessa técnica, que é a acupuntura neurofuncional, que é uma técnica mais moderna que trabalha muito em cima da dor crônica, né? Então, a neurofuncional trabalha, inclusive, com a aplicação de agulhas e estímulo elétrico, né? Então, existem alguns aparelhinhos, eletrodos, que se colocam no ponto de acupuntura e acabam, muitas vezes, naquela musculatura que está contraturada, que está doída, que está tensa, né? Esse trabalho com agulha, com estímulo elétrico, desmanchando, entre aspas, aquela dor e aquela contratura que está ali. Então, tem vários caminhos ali em que a acupuntura tem se mostrado benéfica, né? A gente começou a desenvolver, então, na Semente Cristal, a gente começou a divulgar essa semana um programa também, que a gente vai utilizar a acupuntura, que é o programa que a gente chama de programa Viva Livre do Cigarro, o programa Antitabagismo Semente Cristal, né? A gente sabe que
o tabagismo, o fumo, o uso do cigarro ainda é uma situação relativamente frequente na nossa população. Os dados, estatísticos aí da literatura sobre esse assunto no mundo falam que no mundo a gente tem em torno de 1 bilhão de pessoas que fumam, né? E que esse número vai crescer nos próximos anos, nos próximos 15, 20 anos, para 1,6 bilhões, e muito em decorrência, e esse aumento na prevalência de cigarro ela tem ocorrido, né, mais fortemente nos países mais pobres, né? Então, os estudos já mostram que nos países do chamado bloco, né, primeiro mundo ali, ou seja lá o que for, os países mais ricos, a prevalência do cigarro ela diminuiu, e a indústria do tabagismo, que não é burra e que quer continuar com seus lucros exorbitantes, acaba migrando, né, para os países mais pobres, né? Países subdesenvolvidos. Então tem um aumento de prevalência nesses países, apesar de todas as políticas desenvolvidas para isso, né? A indústria do cigarro, Fernando, lucra mais do que a indústria do vestuário. Por exemplo, a Philip Morris, aquela produtora de cigarro, ela tem lucros maiores do que a Nike e do que McDonald's, por exemplo, né? Que são a indústria do vestuário e da alimentação, duas grandes multinacionais. Então, o cigarro ele ainda é um problema na nossa sociedade. A imensa maioria das pessoas que fumam tem interesse em parar de fumar, né? Desses, muitos já tentaram, né? E realmente não é fácil parar de fumar, né? O sucesso muitas vezes ele não vem, a pessoa consegue um resultado ali. Então a gente está com um programa antitabagismo que vai envolver um trabalho em grupo, que eu e a doutora Tainá vamos tocar junto. A gente vai fazer um trabalho em grupo. Existe já na literatura médica, inclusive, planejado esse tratamento em grupo, né, em que a gente vai desenvolver e vai tocar isso aí. Esse grupo vai acontecer a partir de agosto, são 6 encontros, e nos encontros a gente trabalha os motivos pelos quais as pessoas fumam, identifica a situação de cada pessoa com relação à sua dependência ao cigarro e dali planeja o tratamento. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque tu me perguntou da acupuntura. A acupuntura é uma das estratégias que é utilizada no tratamento para a cessação do tabagismo, né? Mas também a gente tem as também conhecidas estratégias de tratamento, que é o uso da própria reposição de nicotina, né? E algumas vezes algumas medicações associadas. Então, mediante essa avaliação, se define o tratamento e tem um acompanhamento por 6 semanas, né? E com um plano de que a pessoa possa participar dos próximos grupos que vão acontecendo sempre. Interessante. Né? Esse programa está sendo focado no tabagismo, mas ele também serve para outras drogas? Também. Então, foi muito boa a tua pergunta. Ontem nós tivemos toda a primeira... Nós temos reuniões periódicas lá na Semente Cristal. E ontem pela manhã nós ainda nos reunimos, falamos desse programa e já começamos a conversar sobre a construção de um programa focado em outras dependências químicas também. E isso já vai ser elaborado, a gente está trabalhando nisso para criar um programa que aborde outras dependências químicas também. E porque assim, os benefícios para a saúde da cessação do cigarro e da cessação de outras drogas, então nem se fala, eles são inúmeros, todo mundo sabe disso, né? A pessoa em 3 dias respira melhor, o olfato fica melhor, né? Em questão de alguns meses, os sintomas, 3, 9 meses, os sintomas respiratórios desaparecem, aquela pessoa que tosse, a tosse começa a aparecer. Os estudos mostram que em 1 ano de parada de cigarro, o risco da pessoa ter uma doença cardiovascular, um infarto, cai pela metade, né? O risco de câncer de pulmão diminui também. Porque, assim, o cigarro está relacionado à imensa maioria dos problemas de saúde. Ah, mas eu conheço o fulano que fumou a vida inteira e nunca teve. Sim, a gente pode conhecer, mas a gente pode dizer, com certeza, embasado em números, que conhecemos inúmeras pessoas. 9 entre 10 casos de câncer de pulmão, 9 são relacionados ao cigarro. Tudo bem, tem um que não está relacionado ao cigarro, mas 9 entre 10 casos de câncer de pulmão estão relacionados ao cigarro. 8 entre 10 casos de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o enfisema ou a bronquite, estão ligados ao cigarro. 3 de cada 10 causas de morte por infarto, elas estão diretamente ligadas ao cigarro. Então, o cigarro ele é mais ou menos vilão nessa situação.
Então, os benefícios, Fernando, da cessação, eles são inúmeros, né? Muitas vezes as pessoas precisam de uma orientação, de um apoio, de um tratamento específico para que realmente se livrem. E uma das coisas que eu, inclusive, comentei contigo num outro momento e que foi muito interessante foi uma pesquisa que um centro universitário Sesumar, do Paraná, fez e divulgou recentemente. Tá? Até notícia no Globo.com. Tem pessoas que fumam que chegam a gastar R$10 mil por ano com cigarro. Gente, quem não fuma talvez não saiba o preço de uma carteira de cigarro. Uma carteira de cigarro no Brasil gira em torno de R$7 a R$ 7,50. R$ 7,50. Se a pessoa fuma uma carteira por dia, ela gasta R$210 a R$250 por mês no cigarro. É uma parcela considerável, inclusive, do orçamento familiar, que certeza pode trazer também, então, alegrias aí do ponto de vista não só da saúde, mas até do ponto de vista econômico da pessoa, né? Investir esse dinheiro em outras coisas, da sua saúde, para a sua família, para o seu benefício, para fazer uma academia. Muitas vezes a gente fala que isso aí é importante fazer o exercício físico, é importante tal coisa, né? Um fortalecimento muscular. Mas a academia é cara. Né? Tudo bem. Muitas vezes essa pessoa que está falando a academia é cara, compra a sua carteira de cigarro. Porque ela pensa, digamos, nos 50, nos 70 reais que ela vai precisar pagar no mês, mas ela esquece que ela está gastando 250 no veneno. 210 a 250 por mês. Ali, quem fuma uma carteira de cigarro. A pergunta da Mary é interessante. Eu não faço acupuntura porque tenho fobia à dor. De verdade, dói fazer? Essa boa pergunta, hein, Mary? Boa pergunta. Olha, Mary, não dói fazer. Eu não vou dizer que a pessoa não sente nada na aplicação da agulha, até porque, para alguns pontos de acupuntura, é muito importante sentir a presença a chegada da agulha, que a gente chama, né? A chegada da agulha no ponto de acupuntura, em alguns pontos, não em todos, ela pode dar um choquinho. Mas é um choquinho, nem se compara com um choque da corrente elétrica mesmo, que a gente toma às vezes. A pessoa sente um choquinho. A agulha de acupuntura é uma agulha muito fininha, muito mais fina do que uma agulha de injeção, bem mais fina, acho que umas 5 a 6 vezes mais fininha do que uma agulha de injeção. A pessoa geralmente sente a aplicação no ponto, em alguns pontos sente um choquinho, mas é um processo muito, muito tranquilo. Inclusive, o retorno que a gente tem é justamente um retorno da imensa maioria das pessoas vivenciarem um processo de harmonização, de tranquilização no organismo, né, de acalmar o organismo, de diminuir e tratar ali os quadros de dor. Então, mas muito boa a pergunta da Mary, né? Porque algumas pessoas têm essa fobia, têm esse medo. Existem outras técnicas que podem ser trabalhadas, com o uso de semente, né? Para as pessoas que têm indicação de tratamento, muitas vezes não se usa agulha, se faz calor no ponto de acupuntura, que é a chamada moxa terapia, moxa bustão. A moxa é um bastãozinho de uma planta que se chama artemisia, que a gente queima ali, acende com um isqueirinho, com fósforo, e aproxima do ponto de acupuntura, e aí ao invés da agulha a pessoa vai aquecer o ponto de acupuntura. Isso é indicado para alguns tratamentos, né? Não são todos que se faz isso. Mas só para explicar e poder falar aqui para vocês um pouquinho mais sobre a acupuntura, a gente está movimentando bastante, e aí fica a dica, entrem lá no site sementecristal.med.br, www.sementecristal.med.br. Tem várias dessas dúvidas, estão presentes lá, Mary. Quais são os benefícios da acupuntura? Dói para fazer acupuntura? Tem perguntas. Pois é, mas essa é uma técnica, né? E aí, me desculpe a sinceridade, assim, que ela é elitizada, né? As pessoas não fazem, têm receio de fazer acupuntura, porque elas acham que isso é coisa de rico, né? Sim. Para poder fazer um tratamento de acupuntura. A gente tem pouca inserção da acupuntura no sistema público de saúde, né? Na imensa maioria dos municípios no Brasil não tem uma estrutura, ou não é estruturado pelas secretarias de saúde uma forma de oferecer a acupuntura incluída no sistema público, né? No nosso sistema único de saúde. Alguns municípios têm essa experiência, Florianópolis é um deles. Né? Tubarão começou e depois, eu lembro que no final da gestão tiraram, né? Florianópolis eu te falo com certeza, Florianópolis tem um excelente incentivo para que
os médicos pratiquem acupuntura, inclusive a minha formação em acupuntura veio quando eu trabalhava em Florianópolis, né? Inclusive eu fui buscar a formação e eu era estimulado e podia fazer e fazia no posto de saúde, apesar de ter ambulatórios específicos nas policlínicas lá. Mas a realidade realmente é essa, que a gente não tem a acupuntura inserida no Sistema Único de Saúde, e aí vem essa visão de que a acupuntura é cara ou é elitizada. A questão da acupuntura é que ela requer um acompanhamento que muitas vezes se dá em forma de 8 sessões, 10 sessões de acupuntura. Tem situações que se usa menos, né? E isso é o que muitas vezes acaba tornando, né, um tratamento mais caro. Como as pessoas são imediatistas, querem a cura na hora. Isso, exatamente. Mas, assim, muitas pessoas respondem. Eu não estou aqui dizendo que a acupuntura resolve. Não, né? Eu sou bem ético, sincero, mas estou passando realmente informações para vocês. Muitas pessoas respondem muito bem a técnicas imediatas, assim, a quadros de dor aguda, utilizando essas técnicas que eu falei aqui, neurofuncional e tal. Né? Mas na maioria das vezes o tratamento ele é mais prolongado, por um período mais longo, 2, 3 meses. Em cima disso a gente vem conversando, a gente vem elaborando essa questão dos programas, Fernando, justamente para nessas nossas reuniões a gente vem discutindo isso, a forma de tornar mais acessível, né, legal, a acupuntura para as pessoas e o nosso tratamento da semente cristal, né, também com a questão do médico de família que faz o acompanhamento clínico das pessoas, que atende a imensa maioria dos problemas de saúde ali da população do dia a dia. Então a gente tem discutido isso. O programa antitabagismo já está um pouco relacionado com isso, né, da gente criar então programas específicos para determinadas situações. A gente já criou o antitabagismo. Logo a gente vai abordar essa questão do tratamento para outras dependências químicas. A gente vai trazer também um programa para a situação de estresse, né? Então, criar esses programas para tentar, de alguma forma, facilitar o acesso. Mas, no caso do tabagismo, especificamente, vai uma lembrança. Esse programa é um programa que, na verdade, vai botar dinheiro no bolso das pessoas, né? Porque depois de parar de fumar, se você for fazer a conta aí do que se gasta para o resto da vida, ela pode ser benéfico, né? Bom, eu só quero pedir ao Pedro Cachoeira a compreensão dele, né, em razão do horário aqui. O assunto é interessante e por isso eu já anotei aqui, até para passar para o doutor, da cirrose hepática para conversarmos na terça-feira que vem. Tá, então, Pedro, eu prometo para você que a gente começa o programa com a cirrose hepática. Tá? Até porque, na verdade, eu estou com o Francisco aqui aguardando no banco de reserva para falarmos a respeito do ProERD em seguida, né, que hoje, terça-feira, tem a formatura da turma do ProERD. E aí, já deixamos anotada aqui do Pedro Cachoeira para falarmos da cirrose hepática no início do programa da terça-feira que vem. Já está anotado, Pedro, aqui no meu caderno. Ótimo. Doutor, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aí no nosso quadro Pergunte ao Doutor, né? Agradecer principalmente a Mary, que nos dá sustentação aí, e a todo o pessoal, a Débora, um beijão bem grande, carinhoso, a Mônica, todo o pessoal que participou com a gente, nos dando sustentação aqui também. Mandar um beijão para a Tainá, que também está dando apoio ao doutor, ao doutor Carlos. Um grande beijo para você, obrigado pela participação também. Né? Com certeza. Obrigado, queridos, um beijão a todos e obrigado pelo carinho.